Salve, pessoal! Eu sou a Mayara. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, ao Enem e Além Humanas. Bom, que atire a primeira pedra quem nunca sentiu aquela dificuldadezinha com alguma questão de filosofia, de sociologia, de história, enfim. Será que é normal ler um parágrafo 15 vezes e não entender? Pois é, né? Se você já sentiu isso alguma vez na sua vida e sente ou sente até hoje, bem-vinda ao clube das ciências humanas. Bom, daqui a pouco o Enem, tão polêmico, mas ao mesmo tempo tão sonhado, tá aí, não é verdade? Pensando nisso, este canal está sendo construído justamente para que a gente possa estudar junto, se dedicar junto às ciências humanas, especialmente à sociologia. De forma leve, descontraída, desmistificada e tranquila. O máximo de tranquilidade que a gente puder, a gente vai ter aqui nesse canal. A gente vai começar hoje por uma parte bem introdutória, questão mais básica, mas também aqui é assim, digamos, mais manhosa da sociologia, né? Que é justamente, basicamente, o que é a sociologia, né? Se eu chegar em você e falar, ei, me responde, agora, na lata, o que é sociologia? Você vai saber? Ah, é uma disciplina do ensino médio. Tá, mas e aí? O que a sociologia trata, né? Qual é o objeto de estudo da sociologia? Como que ela se desenvolveu? Quem foi que chegou e falou, ó, vamos aí fazer essa parada aqui, olhar para a sociedade, investigar e coisa e tal. E aí? Vamos lá. Devagarinho, devagar e sempre, a gente vai conseguindo entender as coisas. Não existe uma formulação específica que defina, né, absolutamente a sociologia. Então, essa é a primeira informação que eu te trago. A gente vai encontrar várias formulações, vários conceitos e significados sobre o que é a sociologia, não é? Então, se você der um Google aí, você já vai ver, né? Vai poder confirmar isso que eu tô te dizendo, não é verdade? Gente, a sociologia é uma ciência, né, que começou a se desenvolver ali no século XIX com um cara muito louco chamado Auguste Comte. Isso não é papo pra hoje, é papo pra um outro vídeo, pra outro momento, mas que vai acontecer, tenha fé. E esse cara fala, olha, existem coisas aqui pra serem observadas, vamos ver como é que essas coisas se desenrolam, vamos ver o que tá acontecendo aqui, tentar entender. E aí o Comte vai, né, desenvolver o que a gente chama hoje de sociologia, né? Então ele vai ser ali meio que o paizão. Então, assim, a sociologia, ela é o quê, né? Grosso modo, a gente pode dizer que a sociologia é a investigação, né? O estudo sobre os fenômenos sociais. Ou seja, sobre acontecimentos, sobre fatores, sobre coisas que acontecem. Por exemplo, a violência é um fenômeno social. O desemprego é um fenômeno social. Então, a sociologia tá ali observando, né, vendo como que esses fenômenos estão inseridos na sociedade, como eles compõem a sociedade, como eles constroem a sociedade, entendeu? E aí, outro ponto-chave da sociologia é que, por tratar da sociedade, a gente já tem que entender primeira, que a sociedade ela é mutável, né? E é isso que torna a sociologia, as ciências humanas, principalmente tão assim oposta às ciências exatas, às ciências da natureza, enfim, porque o próprio nome já diz ciências exatas, né? Então, o que? A tendência é que as coisas sejam assim mais, né? Existem leis, existem coisas assim mais regradinhas, certinhas, determinadas. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Ponto, não é isso? Então, nas ciências humanas, na sociologia como um todo, a gente não vai encontrar essas coisas assim
definidas, petrificadas, imutáveis. Não. Os conceitos, as teorias, os termos, os signos e significados de tudo que acontece na sociedade, eles são mutáveis ao longo do tempo. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais, assim, gostosas de se compreender as ciências sociais. Porque a gente vai observando que ao longo do tempo as coisas vão se alterando, né? Então, eu vou trazer um exemplo bem, assim, simples pra gente. Olha, se algum dia, né, não era considerado crime violência contra a mulher, era ok, era uma coisa, assim, considerada tradicional, normal, comum, hoje em dia é tipificado como crime você violentar uma mulher, você, enfim, cometer... Isso é uma conduta criminalizada. Então, ou seja, as coisas vão se alterando ao longo do tempo, sacou? Beleza? Então é isso. A primeira coisa que a gente entende até aqui é que sociologia é uma coisa vasta. Mas a gente pode definir como estudo dos fenômenos sociais, do homem em sociedade, da vida em sociedade, não é verdade? A segunda coisa é que a sociologia, as ciências sociais estudam a sociedade, portanto, por fazer parte de uma ciência humana, são fatores mutáveis, são objetos mutáveis de observação, de investigação, né? Então, assim, esses fenômenos, eles não estão parados no tempo, entendeu? Então, enxergar como que as culturas foram e são construídas, quais são as alterações que a sociedade sofre ao longo do tempo, né? Então, assim, as modas são um exemplo bem simples e clássico pra gente enxergar tudo isso de modo geral. Porque, veja só, uma coisa que hoje a gente considera bonito, né, que tá dentro do padrão, no passado pode ter sido uma coisa horrível, que a sociedade abominava, detestava, achava ridículo. E vice-versa, né? Assim como tem coisas que no passado eram muito legais pra galera que vivia naquela época, e hoje pra gente, a gente olha e fala, pô, que zoado, né? Que nada a ver isso aí, coisa e tal. Entendeu? Então, esse é um exemplo clássico, né? A moda, por exemplo, as coisas que as pessoas usavam, a forma como se vestiam, se comportavam, o que usavam, como usavam e assim por diante, né? E aí, a transição disso ao longo do tempo. Então, tudo isso é muito bacana de enxergar e assim, como que eu posso dizer? As impressões, o que a sociologia consegue investigar acima disso, porque tudo sempre tem uma construção por trás. Então, a sociologia, ela vai se preocupar em enxergar as diferentes culturas, as linguagens, os significados, a maneira como o homem cria, desenvolve, se vê e projeta a sociedade como um todo. Tá me entendendo? Outro ponto crucial da sociologia é a questão do estranhamento, né? Mais pra frente, nos outros vídeos, a gente vai estudar isso com mais calma, mas já tenham em mente que este é um dos principais pontos da sociologia e que também pode ser observado nas questões dos vestibulares, na forma como as pessoas constroem as questões dos vestibulares. Você vai ver que isso é um ponto-chave e se você sacar isso com facilidade, você vai perceber que você vai conseguir desenvolver melhor as respostas, raciocinar melhor sobre a sociologia, as questões que você vai encontrar pela frente, beleza? Que é a questão do quê? Do estranhamento, né? Então, assim, a sociologia, ela faz com que nós nos coloquemos em um lugar diferente do que a gente tá. Ela pede pra gente enxergar as coisas de outra perspectiva, né? Então, assim, pelo fato de se preocupar, né, da sociologia pesquisar, estudar, investigar outras realidades, outras culturas, linguagens, outros significados que são naturais, tidas como naturais pra gente, em outros lugares podem não ser. Então, o que o Zimmel falou sobre a sociologia? Vem cá. A sociologia pergunta o que acontece com os homens
quais as regras de seu comportamento, não no que se refere ao desenvolvimento perceptível de suas existências individuais como um todo, porém, na medida em que formam grupos e são influenciados devido às interações por sua vida grupal. Ou seja, Zima está falando aqui que a sociologia, ela vai perguntar, vai querer investigar, né, vai querer entender o que acontece com os homens, né, quais são as regras do comportamento que estão ali no desenvolvimento da vida em sociedade, né? Isso considerando as influências, a passagem do tempo, as relações sociais, as interações sociais e como que tudo isso faz a sociedade se construir e acontecer para ser da forma que ela é. Então, beleza, pessoal? Deu para captar que a sociologia é uma ciência, uma área de estudo, de investigação que surgiu lá no século XIX, né, na modernidade, ali com Auguste Comte, para fazer a gente entender, né, para suprir, corresponder à nossa necessidade de compreender como que a sociedade se desenvolve, por quê, como que as interações e as relações sociais moldam o indivíduo, como que a sociedade estrutura o nosso modo de agir, de pensar, de ser, de se enxergar, de ter nossos pontos de vistas e a quantidade e a modo que a gente tem esses pontos de vistas, a forma como a gente projeta, entende e sente a sociedade e a vida e muito mais. Como eu falei no começo do vídeo, está longe de se definir estritamente o que é a sociologia. Existem inúmeras definições, não é verdade? Então, mas basicamente é isso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Estão vendo esses malucos aqui na minha parede? Pois é. Esses aqui, gente, são os 3 porquinhos das ciências sociais. É sério. Esses caras são caras muito importantes, essencialmente para a sociologia, porque eles construíram teorias assim muito chaves, que foram assim sensacionais para o desenvolvimento da sociologia enquanto ciência também. Então assim, aqui a gente tem esse barbudão aqui, dá um ligue, Karl Marx. Ouviu ou não ouviu? Pois é. Aqui embaixo, esse queridão aqui, carequinha, com essa expressãozinha, né, de boinha, de óculos, é o M. do Durkheim, que é um cara muito importante também para sociologia. E esse aqui, que é essa cara aqui, né, fechada, pose de malandro e tal, barbudão também, Max Weber. Você provavelmente já ouviu falar dele também. Pois é. São os 3 porquinhos, né? Os 3 paizinhos da sociologia. E a gente vai, prometo, ir desenrolando aí o que esses malucos trouxeram, né? Pra nossa sociedade. Quais foram as teorias que eles levantaram. E eu vou tentar fazer isso da forma mais tranquila o possível. É mole? É fácil entender? O que esses carinha aqui pensaram, jogaram assim no nosso colo? Não é? Não é não, rapaziada? Mas vai melhorar. Tá melhorando já. E aí a gente vai, ó, de fininho, devagarinho, tentando compreender para tirar aquele notão nas ciências humanas, naquele caderninho maravilhoso que tem no Enem. E é isso, gente. Aqui, gente, dica de ouro. Sério, dica de ouro demais. Se você quer ir bem na redação do Enem, na redação das outras provas, pega a visão. Se você se dedicar a estudar as atualidades, as coisas que estão acontecendo na sociedade, as tendências e coisa e tal, você vai ver que tem muito de sociologia ali. Se você conseguir fazer uma análise sociológica das coisas que estão rolando, conseguir encaixar aquilo na temática da sua redação e coisa e tal, véi, você vai arrasar, sabe? Eu garanto que a sociologia ajuda muito a gente na construção de argumentos, entendeu? Então, assim, às vezes é um pouco manhosa de compreender algumas coisas. Não vou mentir pra você. Eu mesma já tive e até hoje tenho dificuldade com algumas coisas.
é normal, tá? Então, assim, a gente se aprofundar um pouquinho mais na sociologia pode abrir portas, assim, inimagináveis pra gente em outras disciplinas e na sociedade como um todo, beleza? Então, gente, é um convite, esse vídeo é introdutório, para que vocês sintam-se minimamente aguçados a me acompanharem nessa jornada de tentar tratar a sociologia, ciências humanas, de forma, assim, leve, tranquila, acessível, né? Não perca por esperar os próximos vídeos do canal. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo acompanhando. É isso, gente. Se inscreve aqui embaixo, clica no curtir, compartilhar, comenta suas impressões. Um beijo e até a próxima.